E toda vez que um ciclo termina e outro vai iniciar, é um tempo de fazer um balanço, né? Normalmente as empresas fazem uma reunião de fechamento, fazendo uma avaliação dos números, das conquistas, dos erros, o que pode melhorar. Mas eu creio que nós, enquanto cristãos, também deveríamos fazer um balanço na nossa vida. Porque o ano que inicia é uma oportunidade de você corrigir os rumos e mudar aquilo que tem que ser mudado, né? O tema da mensagem, da última mensagem aqui, no último domingo, né, é avançando com um propósito, vivendo para o que ainda está à frente. E o versículo base a partir do qual eu vou pregar é aquele texto de Filipenses 3, de 12 a 14, né? Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou já tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Gente, eu queria começar dizendo que a vida cristã, ela não é estática. É interessante porque o apóstolo Paulo está na prisão, né? Ele está preso, mas a sua visão não está presa. Ele está falando que ele está prosseguindo para o alvo, mesmo estando ali preso e trancafiado, né? E aqui eu queria dizer para vocês que uma das principais reflexões que nós temos que fazer para o ano de 2026 é continuar avançando para aquilo que Deus tem para nós, né? Muitos param não porque fracassaram, mas porque se acomodaram, ou porque se distraíram e perderam a visão do alvo. Então esse versículo aqui, ele tem muitas lições importantíssimas para quem quer fazer um balanço do ano que está terminando para o ano que vai começar. A primeira reflexão que eu quero dizer para vocês é que o propósito deve começar com humildade. O apóstolo Paulo fala, não que eu já tenha obtido. Então deixa eu lembrar vocês, quem é que está falando isso? Esse é um homem que era fluente em 3 línguas, hebraico, latim e grego. Um homem profundamente conhecedor das Escrituras. Muitos afirmam que ele sabia o Velho Testamento de cor, por conta de muitos anos de estudos, aprofundamentos. Ele teve uma visão de Cristo e recebeu o Evangelho da Graça diretamente de Cristo. E esse camarada está dizendo, eu ainda não obtive. Então, tudo começa com humildade. Paulo reconhece os seus limites, mesmo sendo o homem que ele era. E Deus, ele não trabalha na vida de quem acha que já conquistou tudo. A humildade, ela mantém o coração ensinável. Então, por mais que você já tenha conquistado, peça para Deus, para que o teu coração esteja humilde a ponto de estar aberto para aprender. Ah, mas eu sempre fiz assim, eu sempre acreditei assim. Tudo bem, mas se você é humilde, Deus vai te ensinar coisas que você ainda não aprendeu. O aprendizado é algo contínuo na nossa vida. Quem acha que já chegou, na verdade, já parou. Então, o apóstolo Paulo é o maior exemplo disso, mas maior exemplo é o de Cristo, que sendo perfeito, se humilhou, e a Bíblia diz que ele também aprendeu pelo que sofreu, amém? Então quando o orgulho diz mais alto, eu já sei, o propósito para de avançar. A primeira coisa que Deus quer é que você esteja pronto para ouvir o que Ele tem para te ensinar e pronto para obedecer, amém? O ponto onde você parou de aprender é o ponto onde você começou a estagnar. É simples assim, ou você continua aprendendo e aberto para aprender, ou você vai estagnar.
E Deus sempre leva mais longe aqueles que reconhecem que ainda não chegaram. Amém? Então a primeira reflexão que a gente vê no texto é humildade. Antes de virar o ano, fala para Deus: Senhor, que área da minha vida eu estou sendo arrogante? Que área da minha vida eu estou sendo hermético, fechado? Que área da minha vida o Senhor quer mudar a direção, o curso da minha vida, e eu não estou vendo, porque eu estou tão convicto dos meus erros que eu não posso aprender. A segunda reflexão que eu faço no texto é que identidade define direção. Diga, identidade define direção. O apóstolo Paulo fala: prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado. Paulo está dizendo que Deus o alcançou por um propósito. Então, Paulo primeiro ele tem clareza de que ele foi alcançado por Deus para cumprir um propósito. E quando você descobre qual é a sua identidade em Cristo, para que eu fui proposto, aí sim você define a direção que você vai tomar. Porque tem muita gente caminhando em direções diversas. Como a Bíblia diz, né? Com todo vento de doutrina, com todo vento de narrativas desse mundo. Se você não souber quem é você em Cristo, e qual o propósito que Ele tem para você, qual é a sua identidade em Cristo, você não vai ter a direção correta. Então, diga assim: a identidade define a direção. Então, antes de Paulo perseguir o propósito, ele tem consciência que Cristo o alcançou. Então, as nossas ações fluem a partir do nosso entendimento de pertencimento. Quem eu sou em Cristo e a quem eu pertenço é que define a minha direção. Não é o que você quer, não é o que o mundo diz, não são as tendências do mundo, mas quem eu sou em Cristo e para o que Ele me alcançou. Paulo dizia: eu prossigo para alcançar aquilo, o propósito para o qual fui alcançado. Então, querido, você não avança para ser aceito, você avança porque foi chamado, convocado. Amém? A gente não corre para provar ao mundo quem nós somos, nós corremos porque sabemos quem nós somos. Então, quem você é em Cristo precisa guiar as suas decisões, sejam profissionais, familiares, ministeriais, decisões que envolvem emoções, que envolvem relacionamentos, tudo. Então, antes de correr atrás de um propósito, o propósito correu atrás de você. Amém? Você não avança para ser escolhido, você avança porque já foi alcançado. É muito importante que você entenda isso. Eu estou dizendo isso porque tem muita gente que está aqui que não acredita que tem um chamado especial. Tem muita gente que está aqui que acha que é mais um na multidão. Não, você foi chamado para um propósito. E o dia que você descobrir qual é esse propósito, a tua direção será definida. E o teu foco será definido. Então, antes de mudar o ano, faça um voto para Deus. Fala: Senhor, eu vou te buscar até o Senhor deixar claro qual é o meu propósito. Para que eu existo? E quando eu descobrir, eu vou continuar te buscando. Amém? Então saiba, quando você se esforça, faz de tudo para receber a aceitação das pessoas, você perde o privilégio e a bênção de caminhar para aquilo que Deus te chamou. Diga assim: identidade vem antes da missão. Pertencimento vem antes do movimento. Repete, diga: identidade, quem eu sou em Cristo, vem antes da missão. Pertencimento vem antes do movimento ou da ação. Então, isso é muito importante. Descobrir
quem eu sou em Cristo, qual é o meu papel no reino de Deus, é que vai me dar a direção correta para a minha vida. Porque tem gente que faz um monte de coisas que não são necessárias, faz curso, faz um monte de coisa, quer ganhar dinheiro de tudo quanto é jeito, descobre agora a tendência é essa, eu vou para lá. Eu vou dar um exemplo para vocês. O que vocês acham de eu fazer um curso de culinária? Gastar 6 meses na França para aprender a fazer comida francesa. O que vocês acham? Perda de tempo. Eu não sei nem fritar um ovo. Com 64 anos eu vou virar um chefe? Eu estou dando esse exemplo absurdo porque é isso que acontece. Tem gente que ao invés de buscar a Deus, Senhor, para que eu existo? O que o Senhor tem para mim? Vai atrás das coisas, atrás dos ventos. Para quê? Para crescer, para realizar, para agradar o mundo. Quando eu descubro quem eu sou, qual a razão da minha existência, aí o meu foco, o meu alvo, a minha missão nascem. Amém? Quem sabe quem é em Cristo não corre por aprovação, corre por obediência. Então o chamado não é uma pressão externa para agradar, é uma convicção interna. E o céu não está esperando o seu desempenho, está esperando a tua resposta. Amém? Esta reflexão é muito importante para fazer antes de virar o ano. Diga: identidade define direção. A terceira reflexão é que foco é uma escolha diária. Diga: foco é uma escolha diária. O apóstolo Paulo fala: uma coisa eu faço. Quantas coisas, irmãos? É óbvio que ele não fazia uma coisa só, mas tudo o que ele fazia estava debaixo do foco que ele tinha. Você está entendendo? Você não tem tempo, não tem mais tempo para você gastar energia, gastar tempo, gastar dinheiro para fazer aquilo que não é o seu foco. Porque se você não tem foco, você é levado para as distrações. Sabe como é que o diabo vai tentar te desviar do propósito? Colocando distrações na sua vida. É engraçado, né? Mas quem senta na frente presta muito mais atenção. Vou fazer uma perguntinha aqui bem sincera. Eu quero que você seja sincero. Quantos aqui querem ser sinceros na pergunta do pastor? Quando você está ouvindo a mensagem, quantos de vocês ficam mandando mensagem pelo WhatsApp? Levanta a mão. Ah, duvido que só esses dois. Levanta a mão aí, meu irmão. Ah, está melhorando. Quer mais? Quantos aqui ficam vendo as notícias enquanto estão ouvindo a pregação? Ah, melhor. Agora, quem está aqui na frente tem muito mais atenção. Por quê? Foco. Quando você senta lá atrás, a pessoa levanta, você faz assim? Faz ou não? E quando a pessoa está sentada na tua frente, fica jogando o cabelo assim. Porque tem gente que joga para cá, depois joga para lá. Demora uns 30 segundos para o camarada voltar para a mensagem. É muito importante você ter foco. Sabe de uma coisa? Pessoas eficazes vivem com clareza. Distração é um dos principais inimigos do propósito. Presta atenção. Avançar exige dizer não para o bom, a fim de viver o melhor. Amém ou não? Queridos, muitas pessoas me perguntaram já, alguns desses aniversários que a gente faz, eles vêm me entrevistar: pastor, a que você acha que se deve o sucesso da IA Church? Você começou do zero. Eu sempre digo: a graça de Deus. A gente sabe que tudo é por Deus mesmo.
Mas um dia veio uma coisa no meu coração que eu acho que é verdade. Eu nunca tive um plano B. Eu nunca quis um plano B. Não é que eu não tivesse. Eu fui convidado para ser pastor de diversas igrejas. Igrejas grandes. Quando a nossa igreja era uma coisinha pequenininha. A própria igreja, nossa igreja mãe, igreja de Perdizes, ficaram sem pastor. O Isaledo me chamou e falou: você é filho da casa, traz o seu povo para cá, olha que templo lindo. O templo lá cabe 900 pessoas. Eu falei: Isaledo, não, Deus me chamou para essa igreja. Eu nunca tive plano B. Foco. Então, meu querido, você quer ser uma pessoa que vai avançar em direção ao teu propósito? Descubra qual ele é, qual é a sua identidade, e depois escolha diariamente ter foco. Quem tenta fazer tudo acaba não fazendo nada. Clareza não é ter muitas opções, é saber qual é a certa. O propósito prospera quando o foco é protegido. E distração não é só perder tempo, é perder a direção. O pecado, certamente ele é um entrave muito grande para todo homem, mulher de Deus. Mas, antes do pecado vem a distração. Então, você começa a desviar do chamado antes de pecar, mas quando começa a se distrair. Lembre-se de uma coisa: o inimigo do melhor é sempre o bom. Agora, foco é fidelidade ao que Deus te confiou. Amém? Diga assim: tudo começa com humildade. Depois da humildade vem a identidade. Com a identidade vem a direção. Mas para chegar ao alvo tem que ter foco. É muito importante você saber isso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui: quantos de vocês já sabem qual é o chamado de Deus para a tua vida? Para que você existe? Levante a mão. Os que sabem tem que entrar no ano de 2026 e dizer: Senhor, eu só vou fazer o que tiver dentro desse foco. Se não tiver nesse foco, está fora da minha agenda, amém ou não? Eu não vou perder tempo com aquilo que não vai acrescentar o meu chamado. Ah, pastor, mas eu não sei ainda qual é o meu chamado. Então você vai buscar. Talvez você esteja tão preocupado a ouvir as narrativas, as vozes desse mundo, que Deus não está falando com você. Famílias perdem força quando perdem o foco e a direção. Igrejas podem crescer em número, mas enfraquecem no propósito quando perdem o entendimento da razão por que existem e o foco em manter-se alinhado com a palavra de Deus, mesmo com as tentativas e as narrativas desse mundo. Então, líderes eficazes não são os que fazem mais coisas, mas são os que fazem as coisas certas. A quarta reflexão que o texto nos mostra é que o passado não pode controlar o seu futuro. Versículo 13, na segunda parte, diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Repita comigo: esquecendo. Ah, pastor, mas é impossível esquecer. Esquecer não é perder a memória, é se desligar daquele passado. Porque o passado ele pode te prender. Sabe aquele tipo de pessoa que fica a vida inteira no meu tempo? Que meu tempo o que, meu irmão? Teu tempo é agora. Você não consegue viver no passado e nem no futuro. Teu tempo é hoje. Amém ou não? Amém. O passado ele pode te ensinar, mas ele não pode te governar. Culpa, orgulho, fracasso, mas também sucesso podem ser uma armadilha. Isso tudo tem que ficar no passado. Porque aquilo que você fez de errado, Jesus já perdoou.
aquilo que você fez de certo, o galardão vai vir no céu. Agora você ainda tem que fazer muitas coisas para o reino de Deus, amém, irmãos? Então, olhar para frente e viver o hoje. Porque quem vive amarrado ao passado, não adianta, não avança. Deus, Ele não chama pessoas perfeitas, Ele chama pessoas disponíveis. O que ficou para trás não pode dirigir o que Deus colocou na frente. Diga assim: o passado é um professor, mas não um comandante. Aquilo que foi curado no passado tem que morrer e ser sepultado. Amém ou não? Tem muitas pessoas que são infelizes porque não sabem o que têm. Quantos aqui estão vivos e gozando de saúde, de uma boa saúde? Quantos aqui pensam que vão viver até pelo menos 6 meses? Você espera mais, né? A vida é um presente, é um privilégio. Você vai passar o seu tempo chorando, lamuriando: ai, porque eu fui, ai, porque não me amou, ai, porque eu fui rejeitado, ai, porque é isso, ai, porque aquela pessoa fez isso para mim, ai, 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 ai. Você está vivo, meu irmão, glorifica a Deus e ainda tem vida eterna. Teu nome está escrito no livro da vida. Dá um glória a Deus aí, dá um glória a Deus aí. A culpa não pode ser o seu volante, o orgulho não pode ser o seu combustível. Tem gente que é orgulhosa, sabe que está errado, mas não dá o braço a torcer. Ah, como é melhor você ser humilde perante. Errei, pai, errei, tá bom, meu filho, eu já te perdoei lá na cruz. Passa o pano com o sangue de Jesus e está limpo. Então, entre em 2026 dizendo: Deus, eu não quero que o diabo me prenda no passado. Eu não quero que o diabo me prenda nas coisas boas que eu fiz, para que eu tenha orgulho de às vezes ter que viver momentos de dar 2 passos para trás. Às vezes você está desempregado, começar um emprego mais simples, para depois ser honrado, para depois ser elevado. Não seja orgulhoso, entre pelas portas que Deus te deu. Não fique preso à culpa do passado, nem às feridas, porque o passado tem que ser esquecido. Nem seus erros te definem, nem os seus acertos te sustentam. Deus não exige perfeição para chamar, Ele exige disponibilidade para avançar. Não dá para você correr uma caminhada longa, porque a figura que Paulo está usando aqui é de uma maratona, com peso sobre você. Tem que deixar tudo para trás. Então, o passado, ele sempre vai explicar partes da sua história, mas ele não decide o seu destino. Você pode contar a tua história e explicar de certa maneira como aquilo te feriu, como te magoou, mas para ter no final um testemunho de dizer: eu era assim e hoje não sou mais assim, porque Jesus me resgatou. Amém? Preste atenção, porque essa é importante. O fracasso só vence quando ele vira identidade. Quando aquele erro passa a te definir quem é. Se você era ladrão, Cristo te perdoou, você vai ser homem de bem. Se você era drogado, isso não vai te definir mais, porque em Jesus você é livre. Se você vivia debaixo de prostituição, isso não vai te definir mais, porque hoje você é nova criatura. Nós somos em Cristo Jesus novas criaturas. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém?
Então presta atenção, se ficou para trás, repita comigo, se ficou para trás, não pode mais me dar ordens. Memórias podem ter um lugar na sua vida, mas não um governo. E a liberdade começa quando você deixa ir aquilo que já cumpriu o seu papel. Amém? Amém, irmãos? Diga assim, o passado não me define, não pode controlar o meu futuro. E a quinta reflexão é que avançar exige intencionalidade. O apóstolo Paulo diz, avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Eu estou dizendo isso porque tem crente que pensa que tudo é Deus. Eu não estou avançando porque Deus não está me abençoando. Eu não estou caminhando porque eu ainda sinto feridas e Deus não me libertou das feridas. Não, Jesus já destruiu todas as obras do diabo na cruz do Calvário. Cabe a você dizer, eu vou tomar posse de tudo que Jesus fez. Amém ou não? Tem gente que passa por libertação e continua amarrado, Josias. Por que a libertação existe? Para você usar a tua boca. Eu rejeito, eu abandono, eu não quero, isso não tem poder na minha vida. Agora, você acha que o diabo vai entregar de bandeja? Ele vai querer voltar e te apontar o dedo. Você tem que dizer para ele, já confessei, o sangue de Jesus já me libertou, isso não me define, eu vou avançar. Amém ou não? Paulo usa uma figura, uma linguagem atlética, de uma corrida, de uma maratona de longa distância, porque a vida é assim. E ninguém corre uma maratona sem disciplina, sem esforço e sem visão. O diabo no ano que vem não vai virar o ano, ele vai ficar amarradinho. E você vai estar livre, leve e solto. Não, você vai continuar enfrentando as suas guerras. Mas você pode em Cristo Jesus decidir avançar para o alvo. Eu decido perdoar. Ainda dói? Estou nem aí. Isso não vai me dominar. Eu vou seguir adiante. Pastor, mas você não sabe o que ele fez. Eu sei que o diabo faz pessoas nos magoarem e nos ferirem. Mas se você quer ser feliz, se você quer cumprir o propósito, você não pode andar com essa bagagem sobre os seus ombros. Querido, o propósito não acontece por acidente. O prêmio só vem para quem vive alinhado com o chamado celestial. Paulo dizia, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Então a minha pergunta para você é, o que você tem que organizar antes de mudar o ano? Alinhar ou abandonar antes de mudar o ano? De maneira prática é isso que você tem que dizer para Deus. Senhor, eu vou abandonar essas coisas aqui, esses hábitos, essas coisas, esses sentimentos, essas palavras. Eu vou abandonar essa atitude de micuinha, de chororô. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz, porque eu sou perdoado, porque eu tenho meu nome escrito no livro da vida, porque eu sou mais do que vencedor. Eu quero andar como um crente. Eu quero ser luz do mundo e sal da terra. Eu vou avançar. Eu não vou ficar olhando para trás. Amém? Quem tem alvo claro não se perde no caminho. O avanço nunca é impulsivo, é intencional. Você está me entendendo, irmão? Você precisa ter a intenção de avançar, a intenção de abandonar aquilo que tem que ser abandonado. Visão sem disciplina é frustração adiada. Irmãos, eu sempre tive visão de mim magro. Eu sei o que é ser isso. Eu casei magro, atleta. Jogava todos os esportes, nadava e virei um balão.
decisões erradas. Mas eu desisto? Não. Eu ainda vou ser magro. Escreve o que eu estou falando. Eu vou ser magro. Agora é Mondiaro. Quem sabe Deus não inventa um melhor aí. Eu tenho um foco, eu tenho outros focos também, mas esse é visível. Mas vocês não viram, já perdi 12 quilos, irmãos. Vamos combinar. Esse é aquele camarada que não desiste. Então, agora, dá trabalho. Quando todo mundo está comendo aquele doce de fim de ano, você fala não. Não por quê? Porque se eu comer, vai demorar 5 dias para o meu metabolismo voltar. Eu vou ficar 5 dias engordando sem fazer nada. Então é não. Você tem que decidir. Você tem que avançar. Então Deus está te dando a oportunidade. Antes de virar o ano, ainda temos alguns dias. Você fala: Deus, fala comigo. O que o Senhor quer que eu abandone? O que o Senhor quer que eu priorize? Eu não quero mais ser uma pessoa que dá tiro para tudo quanto é lado. Na faculdade teológica, quando a gente fazia o curso de homilética, que fala sobre pregação, a gente dizia que tinha aquele camarada que tinha um sermão bacamarte. Você sabe o que é aquela espingarda bacamarte? Com uma boca grande, que você dá um tiro, vai para tudo quanto é lado. O cara vai pregar, ele prega de Gênesis a Apocalipse. Aí depois você pergunta: o que ele pregou? Não sei. Falta o foco. Eu estou pregando um versículo para vocês. Vocês vão sair daqui e vão lembrar. Deus quer que você saiba para onde está indo e decida avançar. Porque o avanço sempre é intencional. Deus honra quem corre com foco, não quem corre sem direção. Agora, o chamado celestial exige esforço terreno. Olha para o teu irmão do lado e fala: não basta correr, tem que correr para o lugar certo. Queridos, o prêmio só vem depois que você cruza a linha. Até lá, você tem que continuar avançando. Então, de maneira prática, eu quero dizer que avançar exige organizar prioridades. Eu me lembro que quando Deus me chamou para o ministério, o Espírito Santo falou claro comigo. Porque eu tinha sido aquele aluno que a vida inteira nunca tinha lido um livro. Eu chegava no final, nas provas de literatura, eu perguntava: do que fala a história? Aí eles me contavam a história. Aí eu fazia. Um dia a professora me chamou e deu meio. Eu falei: professor, não é possível. Só meio? Ela falou: você deve ter lido outro livro, porque eu não reconheci em nada o livro que eu te dei para ler. Não tinha foco, não tinha prioridade. E o Espírito falou: eu estou te chamando para ser pastor, mas você vai ser estudioso. Você nunca leu um livro, a partir de agora eu te dou, no mínimo, 3 livros por mês para você ler. E você vai ser um estudioso. Queridos, eu me formei com a maior média geral da escola que eu estudei, 9,6. Eu só tirava 10. Eu só não tirava 10 quando era subjetivo. E eu ainda reclamava, porque eu falava: eu acho que eu merecia o 10. Mas nunca trazer um trabalho. Eu decidi que aquilo para mim ia fazer parte da minha história. E hoje, quando muita gente fala que eu sou uma pessoa estudiosa, conhecido, por quê? Porque um dia Deus me chamou e eu tomei a decisão de não ser mais aquele aluno vagabundo que eu era e ser alguém estudioso para ser instrumento de glória para Deus. Amém? Não dá para abraçar o futuro segurando tudo do passado. Toda mudança de patamar, repita comigo: toda mudança de patamar começa com ajustes. Então essa é uma ótima oportunidade de você falar para Deus: o que tem que ser ajustado na minha vida? O que você não alinha hoje vai atrasar o alvo amanhã. Então,
Declare comigo, repita agora em nome de Jesus: eu não corro sem rumo. Eu não corro sem rumo. Eu prossigo para o alvo. E eu termino dizendo que a vida vale a pena ser vivida, porque é presente de Deus. Você está vivo? Então dá um glória a Deus aí, meu irmão. Você está vivo. Você está vivo, e a vida é uma dádiva. Deus não terminou com você. Ainda há mais para cumprir, mais para influenciar, mais para construir, mais para avançar. Agora, o céu não recompensa intenções. O céu recompensa perseverança. Quando você chegar na presença de Cristo, é a sua obra que vai ser avaliada. Tudo bem que as intenções do coração também serão avaliadas, porque não adianta nada fazer a coisa certa com a motivação errada. Mas não adianta nada ter a motivação certa e não fazer nada. Você deve fazer o que Deus te chamou para fazer. E no final você vai ver que valeu a pena, porque Deus recompensa aqueles que são diligentes na sua obra e naquilo que Ele chamou. Amém, irmãos? Então ore comigo assim: enquanto eu tiver fôlego, eu vou avançar. Enquanto houver propósito, eu vou prosseguir, porque eu fui alcançado por Cristo. Agora eu vivo para cumprir o seu chamado. Amém. Fique de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. O primeiro alvo na tua vida, o lugar para onde você deve olhar, é para Cristo. E se você não fez dele ainda o Senhor e Salvador da tua vida, você está correndo para todos os lados, gastando energia e nunca encontrando a felicidade e a plenitude. Então eu quero te dar a oportunidade de hoje você dar uma guinada na tua vida, entregando o teu coração para o Senhor. Dizer: Senhor, meu primeiro ato antes de mudar o ano vai ser entregar o meu coração. Eu quero que o Senhor tome conta de mim, do meu futuro, dos meus passos, dos meus desejos, dos meus sonhos. Eu reconheço que sozinho eu não consigo, mas Jesus morreu lá na cruz por mim, para perdoar os meus pecados e escrever o meu nome no livro da vida. Se você quer fazer essa entrega antes do ano virar, eu vou orar por você e com você, onde você estiver, levante a tua mão. Há alguém aqui hoje que quer virar o ano, graças a Deus por essa vida, graças a Deus por essa vida. Há mais alguém que quer entregar a vida para Jesus? Eu vou descer aqui, eu peço que essas pessoas que levantaram as mãos, venham aqui à frente, eu vou fazer uma oração por você. Se você entrou aqui hoje, meu querido, e você ainda não tem Jesus como seu timoneiro, como guia da tua vida, hoje é hora de você fazer essa entrega. Sai do teu lugar, você que levantou a mão, por favor, vem aqui, eu vou orar por você em nome de Jesus. Você que está me vendo pela internet também, eu faço esse convite para você agora em nome de Jesus. Eu estou esperando, pode vir. Graças a Deus. Deus abençoe, minha querida. Amém. Pode vir. Pode vir, o inimigo pode estar tentando te segurar, mas a decisão é tua. A decisão é tua. Não vire o ano antes de fazer a entrega mais importante na sua vida. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Põe a mão no seu coração e ore comigo. Deus abençoe, querido. Fale: Senhor Jesus, eu quero me entregar a Ti, meu coração, minha vida,
meus sonhos, meus pecados. E eu quero pedir que a partir de hoje, Pai, o Senhor dirija a minha vida, porque eu me rendo a Ti. Eu te confesso, Senhor, como Senhor da minha vida e como meu Salvador. Eu não quero caminhar sozinho e nem sem direção. Eu quero caminhar na Tua vontade e andar para o alvo, que é Jesus, para a honra e glória do nome dEle. Amém. Eu vou pedir para vocês acompanharem os diáconos. Eles vão fazer mais uma oração por vocês, por favor. E a igreja, ainda quero orar com vocês. Talvez você já, mesmo sendo crente, mesmo sendo alguém que há muito tempo serve ao Senhor, talvez você tenha algo para entregar hoje no altar de Deus. Se você quiser entregar hoje, saia do teu lugar, para você entrar no ano de 2026 alinhado para a vontade de Deus. Saia do teu lugar, pode vir, pode ser os teus sentimentos, pode ser emoções, pode ser pecados, pode ser alguma área profissional, uma área familiar. É algo que você vai dizer para Deus: Deus, eu estou entregando porque eu não quero mais conduzir a minha vida. Eu não quero ser conduzido por lembranças, por culpas, ó Deus, por sucessos, por arrogância. Eu quero ser conduzido por Ti, segundo a Tua vontade, e ter um foco em Cristo Jesus. Senhor, nós queremos amar como Jesus amou. Senhor, nós queremos andar nesse mundo como luz. Ó Senhor, revela, Senhor, o Teu propósito. Revela-nos, ó Deus, porque existimos. Senhor, dá-nos, Senhor, paixão pelas Tuas coisas, pelas vidas que Tu amas. Dá-nos, Senhor, foco, Senhor, que a nossa vida seja gasta para glorificar o Teu nome. Senhor, traz de volta aqueles que estão, ó Deus, desviados. Traz de volta para o rumo os que estão distraídos. Restaura, quebra toda obra do diabo. Liberta o Teu povo. Enche-nos, ó Deus, do Teu Espírito, da Tua glória, da Tua presença. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cura as famílias, cura, Senhor, cura as almas, cura os corações. Vai curando, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que essa graça extraordinária do nosso Senhor Jesus, que o amor de um Pai amoroso, provedor, cuidador, esteja no nosso coração. E que o Espírito Santo nos unja e nos proteja todos os dias do ano de 2026. Senhor, que as portas se abram. Senhor, que a porção dobrada do céu venha sobre o Teu povo. E que todos nós caminhemos como um exército revestido de glória, da força do Deus Todo-Poderoso, e que o reino de Deus seja estabelecido através de nós, onde quer que nós estejamos, para a honra e glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.